Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um InfoMoney Entrevista, dessa vez falando direto aqui da Expert XP 2025 com Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos. Bem-vindo, Caio. Prazer estar aqui, Mariana. Muito bom. Caio, em todas as discussões ao longo desses 2 dias de feira, um tema foi onipresente, né? Toda a questão das tarifas impostas pelos Estados Unidos às importações brasileiras, né, de 50%. A expectativa é de que elas comecem a valer na semana que vem, no dia 1º de agosto, e eu gostaria de saber, na sua visão, qual que é o cenário mais provável em relação a isso aqui para a gente? Olha, de fato essa foi a pergunta que eu mais recebi de clientes, de parceiros, e foi a pergunta que eu mais fiz também quando eu moderei os painéis para quem estava comigo ali, porque de fato é o tema quente, né? A gente está há poucos dias do deadline ali, do prazo final para a imposição das tarifas. Acho que tem alguns cenários que a gente pode trabalhar. Primeiro, um cenário em que são implementadas as tarifas da maneira como o presidente Trump colocou, e o Brasil não reage de forma substancial no campo econômico. Forma substancial significa não aumenta tarifas de importação, não quebra patentes, não faz nada disso. Este é um cenário em que, naturalmente, alguns setores da economia vão sofrer, suco de laranja, café, aviões, alguns bens de capital, aço já tem tarifas, né, mais elevadas, já está mais ou menos dentro desse ambiente. Por que eu penso num cenário em que não tem retaliação do governo? Porque este cenário de aumento de tarifas prejudica mais quem coloca as tarifas do que quem recebe. Claro que, como eu falei, alguns setores da economia brasileira vão sentir, mas todos os consumidores americanos vão sentir aumento de custo do café, do suco de laranja. O Brasil é o principal fornecedor de suco de laranja dos Estados Unidos, que não é mais produzido por lá também, não tem mais concorrência. O aumento do aço já é uma realidade, a inflação lá já está subindo. O presidente Trump quer muito que o presidente do Fed corte os juros, mas com essa alta das tarifas a inflação vai subir, ele não vai conseguir cortar juros. Então o pior é para quem impõe as tarifas, mas para quem recebe as tarifas também tem um impacto especialmente setorial. Então, se o governo brasileiro não reagir, é provável que tenha algum impacto no PIB, mas a inflação no Brasil pode até cair, porque sobra mais produtos que não são importados para serem vendidos no mercado interno. Então é um cenário ruim, mas eu acho que não é o pior cenário possível. Acho que o pior cenário possível é se tivermos ou retaliação econômica do Brasil, ou esse ambiente político e geopolítico global faça com que os Estados Unidos, por qualquer razão, escalhe ainda mais essas sanções, né? Coloque mais tarifas ou coloque sanções de outras naturezas, financeiras. Então, acho que é um ambiente que nós temos que acompanhar muito de perto, porque vai impactar. Sempre, acho que assim, o efeito líquido é sempre negativo, mais negativo ou menos negativo, e vai gerar também muita incerteza para frente. Então, no cenário mais benigno, digamos assim, as tarifas vêm, a gente não reage de maneira muito intensa e os impactos são mais setoriais no Brasil, né? São mais setoriais e menos amplos, né? Menos generalizados, digamos assim. Nesse segundo cenário, em que o Brasil reage de maneira mais intensa, aplica ali algum nível de reciprocidade, algo assim, o que a gente pode esperar de impacto, de efeito aqui interno para a gente, de modo geral? Assim, aí a gente passa a ter uma situação de impacto maior nas variáveis macroeconômicas, ou como que você enxerga os efeitos? Deixa eu só fazer uma correção, porque a gente tem que ser sempre otimista, né? Há um cenário também em que o presidente Trump desiste das tarifas. Verdade. Né? Isso poderia ser o melhor cenário, com alguma negociação ou por qualquer razão. Mas, aos olhos de hoje, de fato, parece um cenário pouco provável. Nesse cenário em que há mais retaliações e há uma escalada das tensões e da relação entre os dois países, acho que o maior impacto é um impacto que vem via prêmios de risco, de incerteza. A taxa de câmbio pode se depreciar, os investimentos das empresas podem ser freados de alguma forma, porque você não tem muita certeza se você vai conseguir exportar para os Estados Unidos ou importar algum componente que vem dos Estados Unidos que é
que é chave para o Brasil. Precisamos ver como é que vai ser a reação do comércio com outros parceiros. Nós sabemos que, apesar do presidente Trump ter colocado tarifas contra o mundo inteiro, há um alvo prioritário maior, que é a China, né? O que está por trás de toda esse tema do lado econômico é a relação, é a polarização entre Estados Unidos e China. Então, dependendo de como evoluir o comércio Brasil-China, também pode ter algum efeito lá pelo lado dos Estados Unidos. Então, acho que o maior efeito aqui eu veria pelo efeito financeiro, de aumentos de prêmios de risco, maior custo de crédito, depreciação cambial que pode reverter a queda da inflação recente. Então é disso que a gente tem que monitorar. A gente tem falado muito sobre a trajetória fiscal do país, né, nesses últimos anos. Não é uma trajetória que a gente enxerga como muito positiva, né? A dívida está crescendo, tem toda uma discussão sobre arcabouço fiscal, ser suficiente ou não, ser cumprido ou não. Eu queria saber, na sua visão, Caio, se num ambiente como o que a gente tem hoje, de um grande tema global se impondo aqui sobre a nossa economia e os nossos problemas domésticos, né, já históricos, quais que têm mais peso nesse momento para as perspectivas que a gente tem daqui para frente de variáveis financeiras e econômicas? Acho que o efeito mais imediato, de fato, é o global, não só porque dia 1º chegam as tarifas, mas porque você está vendo mesmo um redesenho geopolítico global, e o Brasil tem se posicionado, os BRICS têm se posicionado mais ao lado da China. Isso pode ter algum efeito do ponto de vista de reação, né, dos Estados Unidos e daqueles blocos que se alinham mais aos Estados Unidos. Precisamos avaliar isso de perto. Eu acho que isso vai mexer nos mercados financeiros mais claramente no curto prazo. Agora, olhando para dentro, o Brasil tem números relativamente bons, tem crescido em torno de 3% nos últimos 3, 4 anos, vai ter uma desaceleração esse ano, mas ainda acima de 2%. A inflação está começando a ceder por causa do câmbio e por causa da política monetária bastante firme que o Banco Central tem conduzido. Mas a gente sabe que nós temos um problema fiscal. Como é que a gente percebe esse problema fiscal? O Brasil, neste primeiro semestre, a arrecadação de impostos cresceu em torno de 5% acima da inflação. A inflação foi 5%, alguma coisa, a arrecadação cresceu 5%, ou seja, um bom crescimento. No ano passado já tinha crescido mais de 10%. Então, nós estamos com 2 anos, pelo menos, mas no ano passado também já tinha crescido. Então já temos alguns anos, e os últimos 2 em particular, de forte aceleração da arrecadação. O Brasil nunca arrecadou tanto. É como se nós tivéssemos uma família e a nossa família nunca ganhou tanto dinheiro. Todo mundo está com o melhor emprego da vida, está ganhando salários altíssimos para o padrão histórico, nunca ganhamos tanto dinheiro. E mesmo assim, nós estamos fechando a conta no vermelho. Olha, se você nunca ganhou tanto dinheiro, nunca arrecadou tanto, ou uma empresa nunca faturou tanto e fecha no vermelho, você tem um problema do lado dos gastos, né? Porque assim, você não vai ganhar ainda mais, você já está ganhando o máximo que você ganhou na sua vida inteira. E são 500 anos de vida, né? Então, assim, temos que olhar para o lado da despesa. A ministra Simone Tebet tem chamado a atenção para isso, para essas reformas, né? E eu acho que o debate, conforme nós vamos... Ninguém espera reformas desse tipo num ano eleitoral. Não acontece em lugar nenhum do mundo, com nenhum partido. Agora, à medida que nós nos aproximamos das eleições e o debate apareça, acho que o mercado, a economia brasileira, a sociedade brasileira vai estar de olho na probabilidade dessas reformas. E eu acho que isso vai ganhar mais força. E se você me perguntar assim, daqui para um ano, né, não para daqui para uma semana, 2 semanas, o que vai ser mais importante? Acho que a probabilidade de reformas vai ser mais importante para preços de ativos do que, a menos que a gente tenha uma guerra mundial, etc., do que o cenário global. Pois é, porque fiquei lembrando aqui que no final do ano passado, em novembro do ano passado, a gente teve uma estilingada, né, como costumam dizer no mercado financeiro, do dólar, né, aqui no Brasil. O câmbio foi para cima dos R$6, como uma reação ali a uma expectativa que havia de que o governo traria um pacote fiscal robusto,
e tudo mais. Isso não aconteceu, né? O anúncio de ajuste fiscal foi tímido, anunciou-se ainda a intenção de isentar de imposto de renda as pessoas que ganhavam até R$5.000. Isso causou um revertério muito grande no mercado, né? E agora, né, diante das tarifas, o que a gente vê é um câmbio bem mais comportado, assim, né? Então, ali, né, teve lá seus dias um pouco mais tensos, mas ficou bem mais comportado. E eu sei que prever câmbio ninguém gosta, né? Porque é a variável mais fácil de errar, né? Quando você está fazendo previsão econômica. Mas queria ter um pouco essa visão sua, assim, né? Do que é a nossa realidade daqui para frente. Será que a gente, com esse cenário de 2 semanas, 3 semanas à frente, de bastante volatilidade global, vindo ali dessas ações dos Estados Unidos, a gente está mais para os 6 de novo, ou a gente está mais para os 5? Queria ter um pouco da ideia e da sua visão a respeito. Boa. Não, verdade. No final do ano passado, a gente lembra, o câmbio chegou a bater 6,20, nós tínhamos incertezas com relação ao pacote fiscal, como você lembrou, mas havia uma tendência global mais estrutural, não estrutural, mas mais forte, que era a valorização do dólar. Se nós pegarmos um gráfico de várias moedas emergentes e centrais, ien, libra, euro, todas elas se desvalorizaram no quarto trimestre do ano passado. Você pega de outubro para dezembro, todas se desvalorizaram. O real foi lá de 5,70 para 6,20, mas as outras moedas também desvalorizaram. O real foi mais por conta desses sistemas domésticos, mas todas foram. E todas estão se valorizando nesse ano, porque o dólar globalmente se valorizou, e aí com as tarifas, com o Trump errante e com o dólar se desvalorizou muito. Então a primeira pergunta, a primeira resposta, na verdade, é para onde vai o dólar? Ele vai continuar se desvalorizando? Olha, uma moeda tão importante quanto essa, tendo um movimento de mais do que 10% num semestre, é muita coisa. Então a gente acha que isso não vai continuar. A menos que nós tenhamos problemas mais graves lá no Fed, de credibilidade e tal. Mas eu acho que o Fed não vai cortar muito as taxas de juros. Se cortar, o dólar já está em outro patamar, o euro está muito valorizado, a libra está muito valorizada. Então acho que o dólar fica mais ou menos de lado, né? Então essa força para trazer o real muito para baixo ou muito para cima, acho que a gente não vai ver. Aí a gente olha para temas domésticos. Temas domésticos, eu acho que aquele tema de probabilidade de reformas, que tem a ver com o ciclo eleitoral do ano que vem, é importante e vai mexer o mercado. Mas veja, a gente está 1 ano e meio das eleições, um pouco menos. Eu acho que a definição de candidatura não vai ficar clara, pelo menos até dezembro. Então, se a gente ficar todo dia olhando assim, vai mais para cá, mais para lá, mais para cá, a gente vai morrer louco. Vai ter muita volatilidade no câmbio e o câmbio não vai sair do lugar, que é mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, assim, a menos que a gente tenha uma definição muito clara lá fora, e não, o dólar vai voltar ao que era no começo do ano, ou vai se desvalorizar mais, ou a menos que a gente tenha uma definição muito clara no campo eleitoral aqui, o que é difícil também, né? Não parece, a menos de algum problema de saúde de lado a lado, que pode acontecer, né? Mas é uma coisa aleatória. Eu acho que a gente vai ver muita volatilidade, mas sem tendência. A nossa projeção de câmbio para o final do ano é 5,5. Perfeito. E Caio, na última reunião do Copom, né, do Banco Central, a gente chegou aos 15% de taxa Selic ao ano, a maior taxa em quase 2 décadas aí. E o Banco Central deu essa indicação não, falou claramente, né, que o ciclo estava encerrado por hora, né? Eu queria saber qual que é a sua visão para juros daqui por diante, face a todos esses temas que a gente acabou de tratar aqui, todas essas possibilidades aí que estão em aberto daqui para frente. Olha só, chegamos em 15. 15 é uma taxa de juros bastante apertada, uma política monetária bastante apertada. Foi preciso, né? A inflação estava subindo, chegou a 6%, o dobro da meta, e a economia doméstica estava aquecida demais. A gente via custos de produção subindo, uma sensação de que a economia estava meio esgarçada, né? Assim, esticada demais. Era preciso dar uma reequilibrada. E o Banco Central veio nessa direção.
A política fiscal foi menos contracionista, um pouco nesse começo de ano, ajudou. O câmbio veio, em parte por causa dos juros, em parte por causa da depreciação do dólar que eu mencionei. E tudo isso está contribuindo para que a inflação gradativamente vá voltando para a trajetória das metas. Ainda está longe da meta, a gente está com uma inflação de 5,5%, a meta é 3%. A economia começou a desacelerar, mas ainda está muito aquecida. Então, assim, eu acho que não tem nenhuma pressa para o Banco Central de sair cortando os juros. Deixa os juros aqui no patamar bem contracionista, até porque não só a economia está firme, mas também tem muitos estímulos econômicos que vão vir daqui até as eleições, né? O presidente Lula tem falado em medidas de crédito para diversos setores da economia. Nós temos a desoneração do imposto de renda, que muito provavelmente vai acontecer, né, para quem tem faixas salariais mais baixas. Ainda que venha com compensação, o efeito para a demanda, para a atividade, é expansionista, né? Porque você está desonerando quem gasta mais, quem tem uma propensão marginal maior a gastar. Esse é o termo técnico de economia, porque cada real a mais se traduz mais em consumo do que quando você corta impostos dos mais ricos, que não mudam muito o seu perfil de consumo, né? Talvez ele poupe menos, mas não vai sair consumindo menos porque teve imposto. Então, o efeito líquido é expansionista do ponto de vista de consumo. Isso pode dar alguma resistência na queda da inflação. Então, acho que o Banco Central vai deixar em 15 por um bom tempo. As nossas próximas reuniões do Copom, acho que vão ser... A gente sempre erra quando fala isso, tá? Mas acho que vão ser meio entediantes, não vai ter muita graça. Manter em 15, manter em 15, manter em 15. E aí, lá na frente, na nossa impressão, a partir de janeiro do ano que vem, aí fica mais claro o cenário e aí eu acho que ele pode começar a tirar um pouco esse grau de aperto, conforme, de novo, a inflação cai e a economia desacelera. Perfeito. Caio, queria te agradecer novamente pelo seu tempo e por compartilhar todos esses seus insights com a gente. Olha, foi um super prazer, contem sempre com a gente. Com certeza, obrigada.